Em nome de Jesus. Amém. João Calvino começa a sua obra magna, a instituição da religião cristã, afirmando que quase toda a suma da sabedoria, de nossa sabedoria, que deve ser considerada verdadeira e sólida, compõe-se de duas partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Quase todo o resumo da sabedoria pode ser considerada que compõe-se em duas partes, o conhecimento acerca de Deus e o conhecimento sobre nós mesmos. E ele ainda acrescenta que ninguém pode olhar para si sem que volte imediatamente os seus sentidos para Deus, no qual vive e se move. Estas palavras podem ser ditas de outras formas, entendendo que para conhecermos a nós mesmos, é necessário primeiramente conhecer a Deus. É necessário buscar nele sabedoria e discernimento espiritual para quem somos, para entender quem somos, para entender quem Deus é e para entender qual é a esperança do nosso chamado. Aí então nos lembramos das palavras do Senhor registrada no livro do profeta Jeremias, que diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não há nada que possa trazer mais contentamento e alegria ao coração do homem do que conhecer o seu Deus, do que conhecer verdadeiramente aquele que o salvou, aquele que é o seu Redentor. E diante dessa verdade, nós nos perguntamos: qual é a sua maior virtude nesta vida? Qual é a maior virtude que você tem nesta vida? O que você considera para si o seu bem mais precioso? O que você tem de maior valor nessa vida? Em que ou no que está concentrado os seus investimentos? E quando eu falo de investimento, eu não falo apenas de investimento financeiro, mas de tempo em relacionamentos. Em que você tem investido? Será que nós temos uma percepção real e verdadeira de quem somos? Será que nós conhecemos qual é a esperança do nosso chamamento? Será que de fato conhecemos que tudo aquilo que temos recebemos de Cristo e, portanto, devemos usar para o louvor de Cristo? Bem, aqui nos versos finais do primeiro capítulo, Paulo vai orar pela igreja de Éfeso. Essa cidade que outrora, precisamos lembrar, era dominada pelo paganismo. Era a principal cidade no qual girava o centro de adoração à deusa Diana, a deusa dos Efésios, mas que outrora, em outro tempo, recebe a luz do Evangelho de Cristo. E as pessoas que ali viviam, que antes mexiam com artes mágicas, queimaram todos os seus livros, todas as suas obras, para seguir o único autor da vida, o único consumador da fé, aquele que os chamou, como nós lemos em Colossenses, das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora eles podem sim compreender quem são. Eles podem sim entender quem Deus é e qual é o propósito do seu chamado. E é por isso que Paulo ora. É por isso que Paulo ora para que Deus derrame bênçãos e discernimento espiritual à igreja de Éfeso. Esse mesmo Deus uno e trino que operou tão grande salvação no meio do seu povo. Os primeiros versos dessa epístola começa mostrando as bênçãos infindáveis e infinitas da salvação que Deus operou no homem. Deus elegeu antes da fundação do mundo para herdarmos a vida eterna. Cristo, o Filho, é quem nos redimiu, é quem nos rendeu para
Cristo para si mesmo, e o Espírito Santo é o selo desta salvação que nós recebemos como garantia de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operando juntos para a sua salvação. É sobre isso que ele vai falar nos primeiros versos. Só que agora nós precisamos continuar caminhando na fé. Agora entendemos que fomos salvos pelo Deus uno e trino, mas é necessário continuar progredindo em graça, em conhecimento de Deus. Quando Cristo foi assunto ao céu, ele deixou uma ordem aos seus discípulos: ide por todo mundo e fazei discípulos, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então não é apenas um momento de conversão, é necessário, obviamente, porque ele marca a sua entrada ao povo de Deus. Mas agora você precisa continuar avançando, agora você precisa continuar crescendo, agora você precisa continuar desenvolvendo o conhecimento de quem você é, para o que Deus te chamou e quem Deus é na sua infinita graça e misericórdia. É sobre isto que Paulo vai descrever aqui nesses versos finais do capítulo 1. E com essas palavras nós podemos resumir que nós somos corpo de Cristo, nós pertencemos a Cristo e, portanto, tal como Paulo, precisamos orar para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de entendimento do nosso chamado, a fim de compreendermos a supremacia de Cristo, a grandeza do nosso Salvador Jesus Cristo. A primeira verdade que eu destaco nesse texto e quero que você guarde no seu coração é que devemos orar para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e conhecimento da sua divindade. Acompanhe comigo novamente os versículos de 15 a 17. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo inicia o versículo 5 falando da fé daqueles irmãos, a fé que aqueles irmãos tinham em Jesus Cristo. Ele fala ainda que tinha ouvido a respeito dessa fé a partir do testemunho de outras pessoas. Ele veio, pregou o evangelho em Éfeso, saiu, voltou para Éfeso, ficou por volta de 3 anos com aqueles irmãos e depois nunca mais voltou. Ele se despediu dos presbíteros, e isso está registrado em Atos capítulo 20, e eles disseram que não mais veriam seu rosto, mas ele sempre se preocupou com a igreja de Éfeso. Ele sempre ouvia falar a respeito da igreja de Éfeso. E 10 anos depois, praticamente, que essa igreja foi fundada, Paulo está lá, escrevendo essa carta e dizendo: olha, eu tenho ouvido a respeito da fé de vocês. Eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm em Jesus Cristo e como é maravilhoso saber boas notícias a respeito de vocês, a respeito desta fé sólida e muito bem fundamentada. Era uma igreja ainda jovem, com cerca de 10 anos quando ele escreveu essa carta, mas era uma igreja que crescia em fé, que crescia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas observem, toda fé verdadeira gera uma prática cristã verdadeira. Fé e prática estão unidas aqui. E nós não podemos separar uma fé verdadeira de uma prática incoerente com esta fé. É algo incompatível. Pela manhã nós estávamos trabalhando com os adolescentes acerca da doutrina sobre teontologia, sobre o estudo a respeito do ser de Deus. E nós afirmamos que o meio pelo qual nós conhecemos a Deus é através da fé, por meio de Cristo. Mas que a fé precisa ser uma fé sólida, uma fé fundamentada, uma fé verdadeira, não uma fé espúria, não uma fé apenas superficial, porque Tiago diz que os demônios creem e tremem diante do seu Criador. Mas é uma fé que envolve mente, coração e vontade.
Esta é a fé verdadeira pela qual nós precisamos entender aqui. E essa fé verdadeira, uma vez praticada, ela vai gerar amor. E por isso que Paulo diz: por isso eu tenho ouvido a fé que é entre vós e o amor para com todos os santos. A fé verdadeira produz um amor verdadeiro, uma mudança de comportamento. É um compromisso que o crente assume de amar uns aos outros verdadeiramente. Ele ouviu a respeito da fé, mas ele ouviu também a respeito do amor que aqueles irmãos tinham uns para com os outros. E por isso ele declara: isso só pode vir de Cristo, da fé em Cristo. Porque, meus irmãos, declarar-se como cristão é muito fácil. É muito fácil você vir à frente da igreja e professar publicamente a sua fé, e dizer que você crê em Cristo, que você crê que nasceu em pecado, que você crê na Trindade, na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o difícil é você viver os frutos dessa fé, que é uma vida de amor. Se há uma marca que deve ser uma marca que é uma característica fundamental na vida do crente, é uma vida de amor. O crente precisa viver o amor, precisa demonstrar o amor, precisa praticar o amor, porque nós amamos, sobretudo porque Ele nos amou primeiro. E o amor de Cristo que outrora irradiou em nosso coração, agora deve ser manifestado uns aos outros através da comunhão dos santos. Nós perguntamos: como pode um Deus tão maravilhoso aceitar louvores de um pecador como nós? E nós sabemos a resposta: é o seu amor, o seu amor que nos alcançou e agora deve ser alcançado através da sua vida outras pessoas. E por isso Paulo diz que ouviu a respeito da fé, mas também do amor que aqueles irmãos tinham uns para com os outros. E aí eu pergunto: como igreja, como parte, como membro do corpo de Cristo, você tem demonstrado amor aos seus irmãos? Você tem vivido esse amor? Porque às vezes nós somos tão egoístas, tão egocêntricos, que não conseguimos olhar para o sofrimento do nosso próximo. Isso nos impede de praticar atos de amor. Há pessoas em nossa igreja que não estão no culto hoje, porque estão enfermas, porque estão passando por sérias dificuldades de saúde, porque são idosas e não conseguem mais frequentar os cultos. E o que você tem feito a respeito? Já fez uma visita para as idosas da nossa igreja? Para a dona Damiana, para a dona Otília, para a dona Flauzina? Vocês já olharam para essas idosas com amor, como parte do corpo de Cristo? Já viveram esse amor? Já ligaram ou mandaram uma mensagem? Isso é amor. Já de fato vocês têm orado pelos pedidos de orações que nós colocamos lá no grupo? Porque a oração é o mínimo que você pode fazer, que demonstra e evidencia esse amor que você tem pelo corpo de Cristo, que é a sua igreja. Paulo ouviu a respeito da fé, mas também ele presenciou o amor que aqueles crentes em Éfeso tinham uns para com os outros. E diante disso, isso gerou uma comoção tal no coração de Paulo que ele sentiu o desejo de orar cada vez mais por aquela igreja. Ele expressa isso no verso 16: por isso não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Esse é o motivo pelo qual Paulo não cessa de dar graças a Deus, e isso faz constantemente, isso mostra uma constância em oração. Ele agradece a Deus pelaquela igreja, ele agradece a Deus pela fé daquela igreja, ele agradece a Deus pelo amor que aqueles irmãos têm mostrado uns para com os outros. Eu tenho um pastor, amigo e cliente, que é um homem muito piedoso, é um senhor já de idade, e tanto ele quanto a sua esposa estão enfrentando uma luta terrível contra um câncer. E há umas 2 semanas atrás ele veio muito debilitado até a farmácia, tomou uma injeção. Depois que ele saiu, o filho dele disse que ele está morando com ele, está morando com o filho, ora na casa dele, ora na casa da irmã dele. E a sua irmã disse que
uma noite acordou, preocupada com o pai, e foi até o quarto e ele não estava no quarto. Esse pastor com câncer, debilitado, com dificuldades para andar, na alta madrugada não estava no quarto. E ela foi até a sala e ele estava de joelhos diante do sofá, orando em voz alta e apresentando cada ovelha do seu rebanho ao Senhor. Ele orava por cada um, ele pedia a cura por fulano de tal, ele pedia para que Deus abençoasse o irmão tal, mesmo com tremendas dificuldades de saúde, debilitada, ele orava por cada uma de suas ovelhas. E nós temos orado pelos nossos irmãos, temos orado por aqueles que de fato estão passando por grandes dificuldades. Isso é viver o amor de Cristo em nós, é viver a comunhão dos santos, é viver essa fé que não é apenas de palavras, mas se expressa em atos e atos de amor. E ele ora para que essa igreja continue assim. Ele dá graças a Deus, lembrando sempre desta igreja em suas orações. E o propósito pelo qual ele ora ao Senhor é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vejam, Paulo, ele não ora por bens materiais, ele não ora por coisas terrenas, mas ele ora para que Deus conceda àquela igreja, àqueles irmãos em Éfeso, espírito de sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento dele. Hernandes Dias Lopes diz que sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus, é conhecer a Deus e suas vontades e colocar em prática os seus ensinamentos. Sabedoria é viver uma vida coerente aos pés do Senhor e para a glória do Senhor. Em Provérbios nós lemos que o temor do Senhor é o princípio de uma vida de sabedoria. E há muitas pessoas que possuem muito conhecimento, que conhecem bastante, mas que não sabem usar e viver esse conhecimento de modo prático. Russell Shedd, ele entende que sabedoria representa olhar para a vida com os olhos de Deus e perceber o que Ele está fazendo para depois envolver-se nisso. E aí eu pergunto, quantas vezes você já orou pedindo para que Deus concedesse a você sabedoria? Geralmente nós não oramos por isso. Oramos por bens, por cura, por coisas materiais, mas esquecemos que precisamos avançar e crescer em sabedoria, que Deus nos ensine como devemos viver. Sabedoria é o modo correto de viver para a glória de Deus, e precisamos orar por isso, e Paulo orava por isso, para que Deus concedesse espírito de sabedoria àqueles irmãos, mas não apenas isso, para que Deus concedesse também espírito de revelação. E quando nós lemos revelação aqui, nós não podemos entender como o que muitos buscam, comparando a igreja como se fosse a ciência de revelar o futuro, através, por exemplo, ou igualando a igreja com aquelas pessoas que jogam carta, búzios ou tarô, que revelam assim um futuro. Não é sobre isso. Não é esse tipo de revelação, não é isso. A revelação de Deus, e se você quiser conhecer a revelação de Deus, leia a palavra, leia as escrituras sagradas, e você vai ouvir e saber e entender o que Deus quer te revelar ao seu coração, o que Deus deseja revelar ao seu coração. A revelação aqui ela é muito específica, é uma revelação, um espírito de revelação pelo pleno conhecimento de Deus. A palavra conhecimento aqui não é a palavra gnosis, mas é epignosis. É a palavra grega epignosis, que significa não conhecimento superficial ou teórico, mas um conhecimento que envolve relacionamento. É envolver-se com alguém. Você pode desenvolver um relacionamento pelas redes sociais, mas você nunca pode julgar que conhece essa pessoa enquanto não encontrar-se pessoalmente com ela. Você pode conhecê-la superficialmente, saber quem ele é, onde ela mora,
qual estado que ela vive, o que ela faz, qual é a sua profissão, mas você não pode dizer que conhece pessoalmente ou verdadeiramente esta pessoa. E aqui o conhecimento pelo qual Paulo ora é um conhecimento de relacionamento, ou seja, Paulo deseja que os crentes de Éfeso conheçam verdadeiramente ao Senhor através de um relacionamento com Deus. Meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é um ser transcendente. Ele está além e acima de nós, mas Ele é um Deus pessoal, que se relaciona conosco, que deseja estar conosco e caminhar conosco. Ele é um Deus que deseja que você o busque em oração, que você entregue a Ele os seus anseios, que você fale para Ele as angústias do seu coração, que você busque nele saída para as dificuldades da sua vida. Ele é um Deus que quer caminhar com você, que deseja relacionar-se verdadeiramente com você, e para que você conheça verdadeiramente a Deus, você precisa buscar este relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, e você busca isso quando tem uma vida consagrada diante de Deus, de oração, de meditação na sua palavra. Quando antes de tomar qualquer decisão, você busca primeiramente a direção de Deus e pergunta: Senhor, o que devo fazer? Me ilumine, me oriente, me mostre o caminho, me dê a direção. Não permitas que eu erre, que eu peque ou que trilhe caminhos que não são da vontade do Senhor, mas submeta-se à vontade de Deus e busque em Deus a direção correta para a sua vida. Isso revela um conhecimento não apenas teórico, não apenas de ouvir falar, mas de andar, de viver e de caminhar junto com o Senhor. Agora, como obter sabedoria? Como obter sabedoria? Tiago diz que se alguém necessita de sabedoria, o que ele deve fazer? Peça a Deus. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria a todos que lhe pedem liberalmente. Mas como nós devemos pedir? Nós devemos pedir com fé, crendo que Deus nos dará sabedoria quando pedimos pela fé. E devemos pedir em nada duvidando. Não há nada mais maravilhoso neste mundo do que conhecer a vontade de Deus, de que conhecer a Deus verdadeiramente, do que caminhar com o Senhor e sentir a sua presença santa diariamente em nossas vidas. Cristo, registrado lá em João 17,3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem me enviaste. Jeremias, como nós lemos, diz que se você quer se gloriar em alguma coisa, não glorie-se na sua sabedoria, no seu conhecimento, não glorie-se na sua força, não glorie-se nas suas riquezas, mas se você quer se gloriar de algo, glorie-se em conhecer a Deus. É nisto que você deve se gloriar. Glorie-se em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor, que faz misericórdia, juízo e justiça na terra e que tudo faz conforme lhe agrada. É nisso que deve estar a nossa glória, em conhecer a cada dia o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A segunda verdade que eu quero que você guarde no seu coração, a primeira é que devemos orar para que Deus nos dê espírito de sabedoria, para que possamos conhecer verdadeiramente a Deus. E a segunda verdade que eu destaco, meus irmãos, nesse sermão, é que devemos orar para que Deus ilumine os olhos do nosso coração, para entendermos qual é a esperança do nosso chamado e qual a riqueza do poder de Deus sobre nossas vidas. Acompanhe comigo a leitura dos versos 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Percebam que Paulo inclui em suas orações não aquilo que os crentes de Éfeso não tinham, mas sim para que Deus abrisse os olhos do seu coração e eles então pudessem perceber, através desse desvendar dos olhos do coração,
qual a esperança do seu chamamento. Por que Deus o salvou? Por que Deus aprove um dia que você ouvisse o Evangelho e cresça em Cristo como seu Salvador? Qual é a razão de Deus em escolher você para a salvação? A palavra de Deus diz que nós somos ricos e que devemos perceber qual é a riqueza da nossa herança, da herança que temos com os santos de Deus em Cristo Jesus. Nos primeiros versos ele explica isso, que nós somos ricos por causa da obra que Deus operou em nós, o Deus uno e trino, Deus Pai, escolhendo Cristo, redimindo e o Espírito selando em nós as bênçãos da salvação. Já parou para pensar na grandeza do poder de Deus para conosco? Já pararam para pensar sobre a grandeza desse poder de salvação que Deus operou em nossas vidas? Nós, os que cremos. Já parou para pensar que o nosso Deus é um Deus que tudo pode? Estudando os atributos de Deus, nós fizemos um exercício com os adolescentes. Eu falava o atributo e eles diziam: é comunicável ou incomunicável. E um dos atributos incomunicáveis que pertencem apenas ao ser de Deus é a sua onipotência. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Nada é difícil ao Senhor. Algumas coisas parecem impossíveis para nós por causa das nossas limitações, mas para Deus tudo é possível. O nosso Deus pode todas as coisas. E aqui Paulo vai destacar essa grandeza do poder de Deus para conosco, para nós, os que cremos. Nós precisamos entender que o poder de Deus é ilimitado e é eficaz, e que nada pode conter a força e a eficácia do poder do nosso Deus. Meus irmãos, por mais que o mundo pareça caótico, por mais que haja guerra e rumores de guerra e tensões e governos malignos e perseguição contra a igreja de Cristo, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus já somos considerados mais que vencedores, porque a palavra diz que os santos de Deus herdarão a terra. A palavra diz que Deus tem preparado lugar para nós, porque nós somos um povo privilegiado e não importa o que aconteça, nem o caos que esse mundo esteja, nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor e nenhuma obra maligna pode mudar essa realidade na nossa vida. É porque às vezes nós nos prendemos demais aos acontecimentos deste mundo, mas já pararam para pensar na glória eterna que Deus tem preparado para a sua igreja? E que nada e ninguém pode mudar essa realidade de salvação que Cristo conquistou por você na cruz? Quando vocês virem diante de algum problema, diante de alguma enfermidade, e às vezes grave, lembre-se disso. Não se entristeça apenas aos acontecimentos deste mundo. Saibam que Deus preparou a eternidade para você, uma eternidade de glória, de bênçãos, de alegrias na sua presença, porque um dia Ele te amou e te salvou e te remiu, e está preparando lugar para vivermos na eternidade, num futuro glorioso com Ele. Hernandes Dias Lopes diz: para os crentes, contudo, o futuro é glorioso, pois Deus o Pai nos escolheu e nos adotou. Deus o Filho nos redimiu e nos perdoou, e Deus o Espírito Santo nos selou e nos deu sua garantia. O futuro não é mais algo que nós devemos temer ou que devemos aceitar com resignação. Antes, deve agora ser encarado com anelo e segurança. E ainda mais adiante, no seu comentário, ele diz que qual é a riqueza, portanto, dessa graça, que Deus tem feito maravilhas e preparado maravilhas para o seu povo. E por isso Paulo diz: qual é a riqueza da glória da herança nos santos? O Salmo 16:5 diz que o Senhor é a porção da minha herança, mas aqui no verso 18 nós lemos que somos herança do Senhor. A riqueza da glória da herança nos santos, ou seja, Jesus nos recebe como a sua herança, como a sua possessão, como a sua igreja, e mais adiante, como nós leremos, como o seu próprio corpo. Ele é aquele ao qual Paulo escreveu um pouco mais adiante nesta carta, que ele está preparando e aperfeiçoando a sua noiva,
para apresentá-la sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Nós, os eleitos de Deus, somos sim preciosos aos olhos do Senhor. Fomos alvos do seu amor e da sua graça, da sua misericórdia, e por isso Ele nos chamou e nos separou para si mesmo, para sermos a sua herança. E Paulo expressa aqui esse desejo de que os crentes compreendam quão precioso eles são aos olhos de Deus. É o troféu da graça de Deus. O tesouro deles está em Deus, e no sentido também bem verdadeiro, o tesouro de Deus está nos santos. Nós somos, em outras palavras, a riqueza de Deus, o presente de Deus, o tesouro de Deus, a menina dos olhos de Deus, os filhos, herdeiros e co-herdeiros, santuários, ovelhas e a delícia de Deus, porque a graça de Deus operou em nós. Não porque nós merecemos, não porque nós escolhemos, não porque Deus escolheu-nos ao ver algum tipo de bondade em nós, porque Ele nos escolheu sendo nós ainda pecadores, mas Ele nos escolheu para ser o seu povo, sua propriedade exclusiva, a sua herança e a sua glória. A glória de Cristo é a sua noiva, é a sua igreja. A glória de Cristo somos nós que estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. E o versículo 19 diz: qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Não temos dúvida de que o nosso Deus, Ele é poderoso. Poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Poderoso para abrir portas onde nós não enxergamos, caminhos onde não podemos enxergar nenhum saída, luz do fim do túnel, quando tudo está escuro em nossas vidas, porque Ele é o Deus que tudo pode. Nada é impossível e nada é difícil ao Senhor. E Paulo ora para que Deus ilumine os olhos do seu coração, para que aquela igreja compreendesse a suprema grandeza do poder de Deus para nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E nós precisamos entender também, e aqui eu destaco a terceira verdade deste texto, que esse poder de Deus se manifesta na supremacia e na glória e na exaltação de Jesus Cristo. Portanto, devemos reconhecer o poder, a supremacia de Cristo acima de todas as coisas, e que nós, como igreja, pertencemos a Ele e somos o seu corpo. Olha o versículo 20 a 23. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse mesmo poder que nos é concedido, ou concedido a todos os que cremos, também é o poder que ressuscita Cristo dentre os mortos. Esse é o mesmo poder que ressuscita Cristo dentre os mortos e o faz assentar à destra de Deus, nos lugares celestiais. De fato, meus irmãos, Cristo foi humilhado. Ele encarnou-se, viveu entre nós, o Verbo encarnado de Deus, andou neste mundo caído e viu todas as misérias deste mundo caído, a corrupção do gênero humano, e Ele se humilhou até a morte de cruz. E Paulo vai nos lembrar disso quando escreve aos Filipenses, dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas o nosso Cristo não está morto.
Nosso Cristo, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. E por isso Paulo continua aos Filipenses dizendo: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, esse mesmo que se humilhou até a morte de cruz e foi sepultado, esse mesmo Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo agora, meus irmãos, está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e qualquer nome que você possa pensar e imaginar, não apenas nesse presente século, mas também no porvir, no século vindouro. Ele está numa posição elevada acima de toda a criação, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Nós estávamos assistindo com as crianças na semana passada o filme das Crônicas de Nárnia, e tem um momento em que um deles que pecou, que abandonou ali os seus irmãos para andar com a feiticeira, essa feiticeira branca foi requerer, pelo pecado que ele cometeu, e eles entraram ali e conversaram um pouco, e depois que ela sai, o acordo é que o leão, Aslan, iria morrer no lugar daquele jovem. E ela então se vira, depois que havia feito esse acordo, e pergunta: será que você vai cumprir mesmo isso? Então naquele momento o leão ruge, e há um estrondo no filme, e ela olha assustada, e todos ficam encantados diante desse poder do majestoso Aslan, que representa Cristo Jesus. E Cristo é esse que está acima de tudo e de todos. Ele está acima do principado, refere-se a poderes espirituais angelicais, tanto a anjos quanto demônios. Ele está acima de qualquer potestade. Isso diz respeito a todo aquele que exerce poder de governar, qualquer governo local ou universal. Em outras palavras, Cristo está acima de qualquer governo e é mais poderoso que qualquer governo que exista, não apenas neste mundo material, mas também no plano espiritual. Cristo está acima de todo domínio, e domínio significa aqui senhorio, aquele que exerce autoridade. Cristo está acima de qualquer domínio ou senhorio que possa existir, e Ele está acima também de qualquer nome que você possa referir. Em outras palavras, Paulo está dizendo que com o poder Deus ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos e colocou acima de tudo e acima de todos. E ele diz: todas as coisas agora estão sujeitas aos pés de Cristo, para que ele pudesse ter a primazia e ser o cabeça, e o deu à igreja. Deus o Pai deu Cristo à igreja e a igreja a Cristo, para sermos um em Cristo. Portanto, meus irmãos, Cristo é o nosso bem maior. Eu perguntei no início do sermão qual é o seu bem mais precioso, e eu respondo: é Cristo. Cristo é o nosso bem mais precioso. E eu perguntei: como você tem investido naquilo que é o seu bem mais precioso? Como você tem buscado relacionar-se com Cristo, conhecer a Cristo, conhecer a vontade de Cristo e viver para a glória de Cristo? Entendendo que Cristo é o nosso bem maior e exerce domínio e poder sobre tudo e sobre todos. E o que nos cabe é entender que Cristo foi dado à igreja, a igreja foi dado a Cristo, que nós pertencemos a Ele, que somos corpo de Cristo. É assim que termina o último versículo do capítulo 1, a qual é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquilo que enche todas as coisas. Se nos alegramos, dele somos. Se nos entristecemos, dele somos. Se sofremos, dele somos. Se nos regozijamos, dele somos. Se passamos por dificuldades, dele somos. Paulo On, pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana, afirmou que a igreja é a única instituição que ensina as pessoas como sofrer corretamente, enfrentar o sofrimento
com perseverança e coração grato ao Senhor, porque sabemos que a vida cristã não é um mar de rosas. Sabemos que enfrentamos muitas dificuldades e a igreja é a única instituição que ensina como você deve sofrer para a glória de Deus, porque quando sou fraco, diz Paulo, aí então é que sou forte. O poder de Deus em nós se aperfeiçoa através das fraquezas, através das dificuldades. E aqui nós temos a certeza que somos o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, que Cristo é o cabeça e que agora nós estamos unidos a Cristo e não há nada, não há dificuldade neste mundo, nem principado, poder, potestade ou domínio que possa nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. O fato de Cristo ser o cabeça, diz o comentarista da igreja, ressalta 3 coisas. Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele governa, guia e dirige a sua igreja. Segundo, entre Cristo e a igreja existe uma união vital, tão íntima e real como é a da cabeça com o corpo. É uma união íntima, terna e indissolúvel. Terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. De Cristo a igreja deriva sua vida, seu poder e tudo quanto é necessário à sua existência. Aprendemos, portanto, que devemos orar para que Deus nos conceda esse espírito de sabedoria, discernimento espiritual para conhecer a esperança do nosso chamamento, ou seja, quem nós somos, para que Deus nos chamou, qual é o propósito de Deus em nossas vidas, mas para que cresçamos também em sabedoria e conhecimento de Deus, para entender a supremacia de Cristo acima de todas as coisas. À luz do que Paulo pediu, como você avalia, portanto, a sua vida espiritual? Você tem usufruído dessas riquezas espirituais que Deus dispôs a todos aqueles que creem? Você tem usufruído dessas riquezas? Você tem crescido a cada dia neste relacionamento íntimo com Deus? Você tem buscado conhecer a Deus mais e mais todos os dias? Como anda o seu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem investido nesse relacionamento com Deus? Será que de fato estamos nos envolvendo nisso? Você tem esta fome de Deus? Quando você se converteu, lembra da sua conversão? Como você tinha fome e sede de Deus? Você ainda mantém viva esta fome e esta sede de conhecer esse Deus cujo conhecimento é inesgotável? Se não tem, peça a Deus, faça como Paulo, ore para que Ele dê cada vez mais espírito de sabedoria, de revelação e de vontade de conhecer a este Deus cada vez mais profundamente. Você compreende a esperança do seu chamado? De onde Deus o chamou, como nós lemos, das trevas para a sua maravilhosa luz, e para que Deus o chamou, e para onde Deus o chamou? Como você tem desenvolvido os dons que Deus te deu para a edificação do corpo de Cristo? Você tem colocado à disposição do Senhor esses dons? Tem negligenciado esses dons que servem para a edificação do povo de Cristo? Foi para isso que Deus o chamou, para pertencer a este povo, para trabalhar na obra, para viver nessa comunhão dos santos e pelo crescimento do corpo de Cristo na terra. Você compreende o quão valioso você é para Deus? Não estou dizendo que você tem um valor intrínseco em si mesmo, mas que Deus amou você de tal maneira que enviou o seu Filho para remir você, para te salvar, e que você é caro, é precioso aos olhos de Deus, que Deus não nos criou para vivermos neste mundo caótico, mas sim para pertencermos a Ele e vivermos para a sua glória. Você tem experimentado de forma prática a ressurreição de Cristo em sua vida, buscando consagrar-se a Ele todos os dias, fazer morrer a velha natureza e viver para a glória de Deus. Que nós possamos compreender qual a esperança do nosso chamamento e entender que Cristo está acima de tudo e de todos e que nós pertencemos a Ele.
Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.